Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo Sem Segredos e hoje nós vamos falar sobre restauração em dente escurecido, um central escurecido, só que agora utilizando uma faceta cerâmica, então uma restauração indireta. Nós já mostramos um caso semelhante aonde nós usamos resinas compostas diretas, tá? Muitas pessoas podem achar que é mais fácil só simplesmente preparar, moldar, mandar para o protético e depois cimentar. Vocês vão ver que não é tão simples assim, tá? Esse dente aqui é um dente que tem uma condição chamada metamorfose cáustica da polpa, portanto é um dente de polpa viva. Não é um dente tratado endodonticamente, não precisa também de tratamento endodôntico, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente também observa que os dois centrais estão exatamente no mesmo plano. Portanto, eu não tenho a menor condição de colocar qualquer coisa na superfície desse dente escurecido para mascará-lo sem que eu faça algum preparo. E vamos lembrar que ao fazer o preparo, nós vamos removendo o esmalte da superfície do dente e a dentina, que é o substrato escurecido, começa a transparecer. Ou seja, quanto mais eu preparo, mais escuro o dente se parece, tá? Mas eu não tenho outro jeito. E evidentemente que eu preciso ter boas imagens para poder mandar para o técnico para que ele possa fazer a restauração depois. Então eu preciso ter boas fotos, tá? Fotos com escala de cor. Isso é muito importante, às vezes até foto como essa aqui com um filtro polarizador, aonde toda a luz espectral é removida, então você não tem aquela luz que reflete na estrutura. Então você tem às vezes alguns detalhes que se destacam com mais facilidade, tá? Então isso tudo é muito importante. Então nós vamos começar a fazer o nosso preparo. Como eu disse para vocês, eu não preciso fazer mockup, não preciso fazer nada aqui, porque o volume do dente é exatamente esse. Então eu vou utilizar essa broca que faz a delimitação de profundidade do preparo. Essa aqui é uma 4141 da KG Sorensen. Então ela tem da superfície da superfície do diamante até a haste, que não tem corte, eu tenho 0,3 milímetros. Então quando eu passar essa broca na superfície do dente, eu vou ter que passá-la em 3 planos, tá? Nos 3 planos da coroa, então num plano inclinado para cervical, num plano mais reto no terço médio e depois no incisal um plano inclinado para incisal, tá? Então eu tenho que fazer nesses 3 planos e provavelmente quando eu fizer essa minha delimitação do preparo eu vou ter uma canaleta com uma profundidade de 0,3 milímetros, tá? É lógico que eu vou precisar de mais do que isso. Existe um trabalho do Christian Coachman, do Marcelo Calamita, onde eles falam sobre o quanto de preparo você precisa para poder atingir a sua cor final nas facetas cerâmicas. Normalmente é 0,3 milímetros para cada degrau que você for galgar, no sentido de tentar uma cor mais clara. Tá? Então, por exemplo, o dente vizinho era um dente clareado já, né? E esse dente está mais ou menos uma cor A2. Então eu vou precisar de mais ou menos de 0,6 a 0,9 milímetros, né? 0,9 talvez seja um pouco muito para esse caso especificamente, porque, como eu falei para vocês, eu preciso de espaço, eu preciso de profundidade do preparo para que eu tenha espaço para que o técnico faça a sua restauração. Quer dizer, o técnico vai ter que mascarar o fundo, vai ter que fazer mais algumas caracterizações naquela faceta para poder dar naturalidade a ela, tá? Evidentemente nós poderíamos fazer com silicato ou com cerâmica felduspática. Nesse caso especificamente nós vamos fazer com cerâmica felduspática, porque o técnico consegue colocar uma dentina mais opaca e depois ir colocando outras camadas para dar uma naturalidade melhor a ele, tá? A faceta, quero dizer, a ela, né? Então vamos lá, nós vamos fazer em 3 planos a delimitação da profundidade do preparo, como vocês estão vendo aí, tá? Vocês viram que eu comecei inclinando na cervical, agora o terço médio, depois, né, eu coloco os 2 últimos mais para cima, as 2 rodas mais para cima, para fazer a última profundidade ali, tá? Então, olha aqui, depois de feita essa delimitação, né, esses sulcos, o que eu faço? Eu pego uma caneta, um marcador e faço essa pintura no fundo dessas canaletas, tá? Para quê? Para que quando eu for pegar uma broca
longa como essa que vocês estão vendo aí. Para fazer o preparo, eu vou desgastando até remover totalmente a tinta aonde eu fiz a minha marcação. Tá vendo? Ó? Aí quando eu chegar no fundo dessa marcação, é lógico que eu não vou ter o 0,3 milímetros, eu vou além dele. E a hora que eu termino o meu preparo, vocês vão ver, vai estar com mais ou menos 0,6, 0,7 milímetros de profundidade, tá? Outra coisa importante, eu coloquei um fio de retração na gengiva, dá pra ver ele um pedacinho ali, um fio 3,0 Ultra Pak da Ultradente, para poder fazer uma retraçãozinha da gengiva e eu vou fazer o meu preparo, levar o meu preparo até próximo da gengiva. Aqui vocês viram que eu uso um pouco de água, um pouco sem água, sempre através do microscópio, como vocês estão vendo aí. O filme que vocês estão vendo é uma câmera acoplada ao microscópio com o qual eu estou trabalhando, então vocês têm uma imagem bem próxima daquilo que eu visualizo enquanto eu trabalho. Então aqui eu não vou levar o preparo subgengival, eu vou levar até chegar bem próximo da gengiva, porque quando eu tirar esse fio, a gengiva ela recobre um pouquinho o preparo, tá? É o suficiente nesse caso. E eu também vou levar o preparo interproximalmente, de maneira que numa vista lateral eu não veja a interface entre o dente e a restauração, tá? Então eu tenho que fazer isso que vocês estão vendo aí. Tá certo? Vocês estão vendo que eu coloquei uma tira matriz para proteger os dentes vizinhos, isso é muito importante, tá? Muito importante. Olha lá, eu fazendo. E lembrando que apesar de, às vezes, eu não usar água, sempre a minha assistente está com ar ali na superfície do dente para resfriá-lo e eu sempre fazendo movimentos intermitentes para não aquecer a estrutura dentária. Tá legal? Vou fazer uma redução incisal de mais ou menos 1 milímetro, tá? Quando estiver chegando perto do dente vizinho, eu vou colocar a minha proteção ali, tá? Com bastante cuidado, eu não quero causar nenhum dano nos dentes vizinhos, a esse dente que eu estou preparando, olha lá, tá vendo? Então com um disco diamantado, eu faço ali o meu corte final e depois um disco de lixa normal, eu faço os meus ajustes, tá? Tiro os ângulos, tiro ângulos vivos que eventualmente tenham, vou fazer o refinamento do meu preparo, principalmente do contorno. Vocês viram que é um micro chanfro que a gente está fazendo aí, um chanfro bem discreto, e eu vou fazer o acabamento com uma ponta multilaminada, tá? Aí discos de lixa, algumas borrachas para deixar a superfície bem lisa. Então é isso aí, esse aí é o preparo. Então sempre tendo aquele desafio, o quanto que eu preparo e o quanto que eu preservo. Eu preciso preparar para ter profundidade, mas eu tenho que preservar, porque quanto mais esmalte eu tiver, provavelmente mais longeva vai ser a minha restauração, uma vez que a adesão da cerâmica no esmalte ela é superior do que a adesão na dentina. Tá? Então olha aqui, ó. Esse aqui também é uma foto com o filtro polarizador, onde você consegue enxergar o único ponto de dentina que ficou exposto, tá? Então a gente conseguiu preservar bastante a estrutura de esmalte. Mas vocês percebem como é que o dente parece mais escuro do que ele estava antes, tá? É lógico que agora nós vamos fazer a moldagem e a restauração provisória. A restauração provisória, normalmente, eu faço um pontinho de condicionamento ácido no meio da face vestibular só, tá? Põe um pouco do adesivo, não adesivo universal, um adesivo mais simples, e aí eu faço uma resina direta. Pego uma resina, geralmente uma resina de corpo, né? Não esmalte que é muito translúcido, não dentina que é muito opaca, mas uma cor de corpo, como por exemplo da Z350, e faço à mão livre uma restauração temporária para o paciente. Depois, olha aqui, ó, quando a peça chega do laboratório, nós vamos fazer a prova e a gente vê na prova que não é tão simples assim. O protético é um excelente técnico, é um técnico que trabalhava conosco na clínica, dentro da nossa clínica, então, quer dizer, ele conseguia ir lá, ver o paciente e ainda assim o resultado não ficou ideal. E a gente precisa nessas horas, principalmente quando está fazendo um dente, de pastas de prova de principalmente opacidades diferentes, não é tanto cor não, é opacidades diferentes, para que a gente possa fazer a prova. Vocês viram aí, olha, não ficou legal, não ficou legal. Então esse é o problema. Ainda bem que eu não cimentei. Tá? Então o que eu fiz aqui? Mandei de novo para o técnico para ele fazer outra cerâmica, outra faceta. Não tem jeito. Não tem jeito, tá? E aí eu peguei essa faceta, como eu não vou utilizá-la, assim, como definitivo, eu usei ela como provisória. De que forma? Um pontinho
um pontinho de condicionamento ácido bem no meio, no centro da coroa, tá certo? E depois eu vou pegar o cimento que eu gostaria de ter utilizado, colocar na faceta e colocar no dente. Ele vai travar mais ou menos a faceta ali provisoriamente, tá? Até a próxima consulta. E o resultado ficou assim, olha como é que ficou. Tá? Ficou pior do que eu tinha pensado, né? Depois que eu polimerizei. Isso aí tá como provisória. Lembrando, eu não colei isso aí totalmente na superfície do dente, não. É só um pontinho no meio da coroa, tá? De mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, quer dizer, dá 2 centímetros, 1 centímetro de raio, dá 2 centímetros de diâmetro, mais ou menos, uma coisinha bem pequena, tá? Talvez até seja muito, só para poder fixar e ela não ficar soltando. E lembrando, depois que eu tirar essa faceta, quando eu for fazer a prova e a cimentação da próxima, eu tenho que passar uma lixa aonde eu fiz o condicionamento ácido para remover aquela resina que ficou ali provisoriamente, tá? Então olha aqui, ó, ficou péssimo. Imagina se eu tivesse cimentado isso aí na boca do paciente. Se tivesse cimentado de uma vez essa faceta, o paciente falava, ficou escuro do mesmo jeito. Aí você ia ter que tirar tudo isso aí, moldar de novo e pagar outra faceta pro técnico. Fazer tudo outra vez, tá? Na segunda prova, a segunda faceta que veio já ficou um pouco melhor. A borda incisal a gente consegue corrigir depois, mas, de novo, eu precisei usar diferentes pastas de prova para conseguir um efeito desejado, tá? E olha aqui, ó, na segunda prova, depois que eu ajustei, tá bem próximo do outro dente, né? Não fica perfeito, é muito difícil. Eu acho que com a resina a gente consegue uma naturalidade maior, tá? E, enfim, mas aqui eu achei que ficou bem razoável, então nós vamos partir para a cimentação. Isolamento absoluto, né? Usei um grampo B4 para poder fazer a retração da gengiva. Eu vou fazer a prova da faceta, olha ali, ó. Tá bem adaptadinha, bem legal. Coloquei um pouco de água ali, né, para ver a continuidade. Ótimo. Aí eu vou fazer agora o condicionamento ácido de toda a superfície. Olha lá, o único pontinho de dentina ali, né? Condicionamento ácido total. Lavo, seco praticamente, né? Coloco o adesivo, evaporo bem o solvente, tá certo? Evaporo bem o solvente. Olha lá. E nós vamos fazer agora a cimentação com um cimento bem opaco. Olha ali, ó. Dá para você ver, o cimento opaco da Ivoclar, tá? Olha aí, então eu estou removendo os excessos, vou fazer um spot cure, que é um ponto só de polimerização no centro da faceta, só para fixá-la. Aí eu vou pegar uma tira de poliéster e ir tirando os excessos de vestibular para palatina, tá? Essa impressão amarela que vocês têm dessa imagem é o filtro no microscópio, porque a luz do microscópio é muito forte. Se eu não uso esse filtro, qualquer coisa que eu vá começar a trabalhar e que seja fotossensível, ela já endurece na hora. Então eu preciso do filtro quando eu estiver fazendo adesão, quando eu estiver fazendo cimentação, quando eu estiver fazendo restauração, para não polimerizar prematuramente os materiais, tá? Agora, quando eu já tirei a maior parte dos excessos, agora sim eu posso remover o filtro e a luz forte do microscópio vai começando a polimerizar o meu cimento. Então eu consigo ir tirando com bastante delicadeza, sem precisar depois passar uma broca, principalmente na região cervical. Então eu consigo, na medida que a luz vai polimerizar, a luz do microscópio vai polimerizando o cimento, eu consigo com uma espátula fina ir removendo e cortando aquele excesso. E agora sim eu vou pegar o fotopolimerizador e polimerizar bastante toda a faceta, tá? E aqui está o resultado depois de cimentado, depois de removido o isolamento absoluto. Isso aqui é o pós-operatório imediato, tá, gente? Então vocês percebem que o dente do paciente que estava fora do isolamento absoluto está mais ressecado, está mais branco, né? Nós vamos saber como é que ficou legal depois de uma semana mais ou menos, né? Aí ficou assim, tá? Ficou bem razoável, né? Mas é aquela história, se o paciente não tivesse gostado, não tem o que fazer, tem que tirar e começar tudo de novo. Se fosse resina, daria para você fazer um ajuste, mas eu achei que ficou bastante satisfatório e o paciente também gostou, então a gente fica satisfeito, tá? Olha aqui o antes e o depois. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, quer dizer, uma alternativa à técnica que eu mostrei na aula anterior, onde nós falamos sobre resinas compostas, e agora uma faceta cerâmica em um dente escurecido. Se for perguntar qual é a minha preferência,
90% das vezes eu faço com resina composta porque ela me permite reparos no caso de não ficar o resultado não ficar satisfeito, ou enfim, não ficar bom para mim ou para o paciente ou para o paciente, né? Então fica mais fácil você fazer reparos com a resina, mas existe a possibilidade de você fazer com cerâmica, mas não é necessariamente mais fácil. Valeu? Obrigado por ter assistido, forte abraço a todos, até a próxima.